Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-Flex Analysis e o tópico para a lição de hoje vão ser as etapas de uma análise estática. Portanto, é o primeiro tópico daquilo que definimos anteriormente como sendo os detalhes das análises estáticas. Em particular, estamos a ver as análises estáticas de tensão, porque obviamente há mais análises, mas vamos começar por essas, portanto, e esta é a primeira lição onde vamos ver essas etapas. Existe um diagrama que julgo bastante interessante no curso teórico que demonstra essas mesmas etapas e que as descreve. De qualquer maneira, vamos tentar percorrer aqui um pouco esse resumo, para que vocês também fiquem com a noção daquilo que é preciso passar para obter qualquer coisa nestes estudos. Então, a etapa número 1 é aquilo que nós podemos identificar como sendo a criação do nosso modelo 3D ou da nossa peça. E antes de irmos para a parte de análise, temos que, de facto, então, ir para a nossa parte de modelação e criar o nosso modelo, que neste caso já é um bocadinho diferente. Portanto, estamos aqui no ambiente de CAD. É um bocadinho diferente porque fiz-me valer de um fecheiro que já existe, portanto, onde este estudo já está criado, portanto, passei essa etapa porque acho que já vimos este modelo tantas vezes que não vale a pena estar a recriar novamente isso, além de que obviamente é um modelo bastante simples. Portanto, mas a etapa número 1 consiste na criação do modelo CAD. Etapa número 2, então depois do modelo CAD estar criado, temos então de ir para a nossa análise e fazer esta coisa que é novo estudo. Portanto, e este novo estudo, portanto aqui nesta etapa de novo estudo, temos que identificar qual é o tipo de estudo que queremos. E como podem ver, nas análises estáticas existem vários tipos, portanto, tensão estática, o buckling é aquilo que a gente pode identificar como flambagem, curvadura, portanto, dependendo depois também como cada um de vós identifica esse tipo de estudo, ou fadiga. Portanto, aqui neste caso estamos a ver ainda para já o static strain, portanto, a tensão estática. Eu não vou criar de novo estudo porque ele já existe, já está por defeito no nosso sistema, portanto, mas ok, escolhemos aqui este modo, identificávamos os elementos e passamos então logo, a partir do momento em que esse estudo está criado, passamos então para a identificação do material. Também já vimos anteriormente, existe aqui um ícone que permite fazer a definição do material em estudo. Quando criamos os nossos modelos, portanto, a ideia é definirmos logo o material que atribuímos aos nossos modelos. Pronto, daqui podemos depois aceitar isso ou alterar as características que estão definidas nos materiais logo a nível do CAD, portanto, com características físicas. Podemos definir outras características físicas, aqui assim, portanto, dentro destas que estão aqui disponíveis e que vão ser tidas em consideração para os nossos estudos de elementos finitos. Portanto, e esta corresponde à etapa número 3, a definição do material. Depois de termos o material definido, vamos passar para a etapa número 4, que é a criação da malha, portanto, mesh. Também já vimos uma lição específica para esta criação da malha, e esta criação da malha é algo que está subjacente aos cálculos de elementos finitos, seja aqui no T-Flex ou noutros softwares. Portanto, obviamente, depois existem aqui assim toda uma série de parâmetros que influenciam a qualidade do estudo. Obviamente, quanto mais fino for a dimensão da malha, também mais precisos vão ser os resultados, porque, como já explicamos anteriormente, este tamanho da malha tem está diretamente relacionado com a qualidade que se vai obter, portanto, e uma menor dimensão corresponde a uma maior definição. Depois também vimos aqui alguns parâmetros de otimização em determinadas zonas também para ajudar a que essa definição seja melhor e a que não tenhamos que ter obrigatoriamente uma malha muito pequenina para todo o modelo. Portanto, mais uma vez, eu não vou criar a malha porque ela já existe. E depois de termos a malha definida, passamos à nossa etapa número 5, que é a aplicação das condições fronteira.
E a aplicação das condições de fronteira, quando estamos a falar neste processo em particular, isto representa as restrições e as cargas que estão aplicadas ao nosso sistema e que nós pretendemos estudar. Portanto, as restrições, foi aquilo que também já vimos anteriormente, têm a ver com os graus de liberdade que podemos ter ou não ter no nosso sistema. E, obviamente, as cargas, portanto, e essas restrições têm a ver aqui com estas funções. As cargas têm a ver com aquilo que está a sujeitar o nosso sistema a esforços e podem ser de variedíssimos tipos, portanto, forças, pressões, rotações, acelerações, etc. e tal, bem como até, e isso torna depois de facto aqui este software bastante interessante também, bem como a deformação pela aplicação de temperatura. Portanto, isto também é uma possibilidade, pronto, porque de facto a temperatura pode ser uma condição que traz um estado de tensão adicional ao nosso sistema. Portanto, passo número 5 corresponde a esta aplicação das condições de fronteira. Apenas para dizer que, no caso de estudarmos os efeitos térmicos de qualquer coisa que tenha a ver com temperatura, quando fazemos a nossa resolução do sistema, temos aqui um separador, portanto, que diz efeitos térmicos. Temos que considerar aqui a termoelasticidade e temos que considerar depois a temperatura em que a formação é zero para o estado de tensão ou de deformação. Portanto, podemos definir aqui, obviamente, com qualquer coisa, portanto, as unidades e os valores, obviamente. Passo número 6 é a execução do cálculo. Pronto, aliás, estamos até já aqui nesta janela. Portanto, a execução do cálculo, onde definimos todas estas condições aqui, quer o método de resolução, com as respectivas precisões ou iterações, o que é que seja, efeitos térmicos, se for o caso, e qual o tipo de resultados que queremos obter. Portanto, eu vou aqui ativar mais um, vou mandar calcular. Portanto, e os cálculos são obtidos. Vou abrir o meu estudo e podem ver que a partir do momento em que os cálculos são obtidos, tenho aqui uma pasta onde são agrupados os tipos de cálculos que eu mandei calcular, portanto aqui resultados, e temos aqui dois tipos, que já vamos ver depois o que é. Portanto, mas a ideia aqui é, com os resultados, vamos obter qualquer coisa. Portanto, essa qualquer coisa podem ser vários tipos de resultados. E eles encontram-se agrupados aqui na janela resultados. Eu vou fechar até isto tudo. Encontram-se agrupados por grupos de cálculos. Portanto, cargas, em termos de cargas dos eixos ou aqui de cargas totais, etc. Deslocamentos, forças de reação, deformações, tensão, fator de segurança. Portanto, existem aqui variedíssimas coisas que podemos analisar, portanto, e são grupos de sub-opções dentro de cada um destes grupos grandes de coisas. Existe uma descrição depois mais exaustiva na parte teórica do curso para o que é que compõe cada uma destas coisas, portanto, e o que é que está aqui em causa. Portanto, não vamos aqui também ser muito exaustivos a ver cada uma daquelas entradas, porque acho que também não se justifica, até porque, obviamente, depois caso a caso, vocês terão a oportunidade também de explorar um pouco o que é que cada um daqueles cálculos faz. É importante também comentar neste vídeo que, uma vez o cálculo do estudo ser terminado com sucesso, é importante também analisar os resultados obtidos de modo a tirar algumas conclusões sobre as probabilidades, ou pelo menos sobre aquilo que o sistema está a preconizar que pode suceder à nossa estrutura, ou aos nossos sólidos em estudo. Claro que é importante, e acho que isso é uma questão de bom senso, referir que quanto mais próximo do real as condições que nós definimos para o sistema forem feitas, obviamente também mais precisos e mais realidade vai refletir. Portanto, se for uma coisa totalmente irrealista, obviamente também não vamos obter grandes resultados.
Na maioria dos casos, existem 3 tipos de solução que são suficientes para definir este tipo de cálculo. São deslocamentos, são tensões e a deformação relacionada com o fator de segurança. Temos que percorrer estas 3 etapas para tirarmos algumas conclusões. Portanto, obviamente, a primeira delas, os deslocamentos, até que eu tinha aqui colocado como um dos cálculos a obter. É importante analisar porque podemos ter, de facto, restrições a que haja deslocamentos, seja por interferência do sistema, seja por qualquer outro motivo. É importante definir pontos onde pretendemos ver a deslocação. E podem ver aqui que para este sistema em particular, tenho aqui nesta extremidade um deslocamento máximo com este valor, que pode ser ou não possível. Se for possível, ok, estamos corretos e podemos avançar com a análise dos nossos resultados. Depois temos a análise de tensões, que nos pode levar também a algumas conclusões. Obviamente, uma delas é quais são as localizações e em quais os elementos da estrutura se desenvolvem as maiores tensões. Isso também é importante, às vezes, podem ser pontos frágeis e em que não queremos ter lá tensões, o que também nos pode também levar a ter que alterar o design do nosso sistema, como, por exemplo, num determinado ponto, numa quina viva, estarmos a ver uma tensão muito grande a desenvolver-se e podemos ter que adicionar um raio de maneira a dissipar mais esse ponto de tensão. Como também fazermos uma comparação pelas tensões calculadas máximas com as tensões admissíveis do material. Portanto, também, obviamente, é uma análise que podemos tirar das tensões. E, por último, é importante também vermos, em termos de fator de segurança do stress equivalente, portanto, depois aqui os limites de stress, seja a tensão, a compressão, o que seja, portanto, por exemplo, a tensão, vermos qual é o limite que foi calculado, e temos aqui um valor de 269,2 megapascais, e compararmos este valor com aquilo que está definido para o material. Atenção, cá está ele. Porque podemos ter necessidade de alterar o material, ou alterarmos o design, ou fazermos qualquer coisa, se os valores forem muito próximos, ou até se passarem aquilo que está definido como tensão admissível, no caso da tensão, para o material. Portanto, é este tipo de análise que deve ser feita quando estamos a fazer este tipo de análise ao resultado e também para validarmos aquilo que está em estudo. Portanto, espero que estas breves noções tenham sido boas e que tenham ajudado de facto também a passarem mais aqui uma etapa e a terem mais um conjunto de ferramentas úteis para o vosso uso do software. De qualquer maneira, pronto, se for necessário alguma explicação adicional que tenha escapado aqui ao vídeo ou algum caso em particular que tenham e que nos queiram colocar, obviamente estamos cá para vos prestar todo o suporte que nos for necessário.